Olá, queridos alunos do sexto período, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 3 de abril, nós vamos fazer o raciocínio clínico da SP2, que não pôde ser feita a conclusão, e mesmo assim, quando há, a gente faz o raciocínio clínico. Eu tive que passar no meu livro porque a minha impressora também entrou em quarentena, não quer funcionar de jeito nenhum. Então vamos lá. Gente, o raciocínio é pra gente exatamente isso, raciocinar cada palavra que a gente vê e já vai se antecipando ao que pode acontecer. Vocês já fizeram essa leitura, já discutiram isso e agora a gente vai esmiuçar cada coisinha devagar, prestando atenção em que cada palavra, que significado cada palavra pode já nos oferecer antecipadamente. Fazer um diagnóstico é juntar um quebra-cabeça. Então é importante que essas palavras comecem a fazer sentido para a gente, mesmo antes de a gente saber qual o real problema que a gente está lidando. Então aqui o primeiro caso é do Diego, que estava indo ao ambulatório com 35 dias. Mas qual é a história pregressa de Diego? Diego nasceu com 33 semanas. Então, vocês já sabem que nós sabemos que se a gente fizer uma linha do tempo, aqui 37 para cá é a termo, até 41 dias, 41 semanas e 6 dias, e para cá é o prematuro. Só de você ler, só de você começar a ler e 33 semanas, então você começa a pensar, aonde encaixa a nossa criança? Ele é um prematuro. Então, como não é a termo, existem situações que são inerentes à prematuridade. Minha gente, ele nasceu de parto cesáreo, com diminuição da vitalidade fetal, com bolsa rota no ato e líquido amniótico claro. Bom, aqui já tem evidências, bastante evidência, mas pensa bem uma coisa, olha só. Vou apagar aqui rapidinho para a gente descobrir, começar a pensar nisso aqui. Eu não sei muita coisa do que ele está vendo, para que ele veio fazer no ambulatório, não sei ainda. Mas se ele é um prematuro e tem 35 semanas, olha o que pode acontecer. Por que a gravidez, tem 33 semanas. Ele está com 35 dias, nasceu com 33 semanas. Então ele é um prematuro de 33 semanas. Gente, por que uma criança tem que cumprir os 9 meses de gravidez? Porque é nesse terceiro trimestre de gravidez que a placenta, ela percebe uma segurança em deixar passar algumas coisas para esse feto. Vejam, a gravidez ela tem que se completar com 9 meses. Por quê? Porque é o tempo em que essa criança vai receber da mãe coisas que ela vai precisar aqui. Vejam vocês o seguinte, a placenta, percebendo que o terceiro trimestre é um período de segurança para o feto, o que ela faz? Ela se permite um aumento da sua permeabilidade e deixa passar, minha gente, IgG da mãe, anticorpos que ela adquiriu, seja por vacina, seja por doença. Esse anticorpo, porque a criança, posso dizer, ele é um imunodeprimido fisiologicamente falando, sim. O que ele tem? Ele tem o que ele recebeu. A sua produção de IgG e IgM, que são os anticorpos que fazem de imediata resposta, são incompetentes ainda. Por isso que nesse terceiro mês, considerando ser um período de segurança, uma vez que a organogênese já aconteceu, a criança já está com bom peso, a placenta permite a passagem desse IgG. Então, peraí, se essa criança não cumpriu os 9 meses, esse terceiro trimestre, o que ela não está recebendo? O anticorpo. Bom, então vamos raciocinar. Se ela não recebe anticorpo e se os dela ainda são incompetentes,
O que essa criança está predisposta? A infecção. Aqui são os nossos soldadinhos. Ele não tem, ou se ele tem, é muito incompetente. E interessante, outra coisa que nesse período também passa para a criança, ferro. No terceiro trimestre, a criança recebe e ela faz depósito de ferro. Por isso que o ferro, não existe anemia ferropriva numa criança a termo até o terceiro, quarto mês, porque ele nasce com depósitos, ele nasce com reservas. Reservas estas, ferro eixo passado no terceiro trimestre de gravidez. Olha, outra coisa, cálcio também é uma criança que pode fazer hipocalcemia. É uma criança que, se não se alimentar bem, pode fazer hipoglicemia. E mais do que isso, o que é importante quando a criança nasce para sobreviver? Ela precisa respirar. Eu posso passar alguns dias sem tomar água, eu posso passar alguns dias sem se alimentar, mas não posso passar muitos minutos, até 3 no máximo, sem respirar. Então, se ela não cumpriu esse cronograma de 9 meses, olha, isso aqui é um pouquinho só do que eu estou colocando para vocês, mas vejam com o que vocês vão lidar. Então, a gente nem viu ainda o restante, a gente só está lendo que ele nasceu com 33 semanas. Na minha cabeça, já vai começando a montar este quebra-cabeça. Então, essa criança tem infecção, essa criança vai ter infecção, essa criança ela vai desenvolver uma anemia precocemente, ela pode fazer hipocalcemia. Então, isso tudo você começa a pensar. E agora, respirar. Será que esse pulmão do prematuro está pronto para fazer as trocas gasosas aqui? Provavelmente não. E aí que é o grande problema da prematuridade. Você precisa cumprir os 9 meses para que o seu organismo esteja apto a viver do lado de cá. Então, eu digo sempre assim, no bom sentido, por favor, o recém-nascido, ele é um imunodeprimido, é meio parasita, no bom sentido, porque ele vive às custas da mãe. Ele respira porque a mãe respira, ele se nutre porque a mãe também se alimenta, então ele depende. E os 9 meses vem compreender todo esse período. E aí a gente vai mais para frente e fala assim, 33 semanas prematura. Na minha cabeça e na cabeça de vocês já tem que começar a pensar como ele vai respirar. Tem condições? Infecções, ele está aberto a isso? A anemia vai desenvolver mais precocemente? Cálcio, hipoglicemia, tudo isso ele é capaz de fazer quando eu tenho um prematuro. Eu tenho que, na minha cabeça, começar a rodar, a girar isso tudo. Seguindo aqui, houve um parto cesáreo, a bolsa rota foi no ato. Bom, quando eu leio bolsa rota no ato, isso me dá uma certa tranquilidade. Por quê? Vocês sabem que a bolsa, ela é um invólucro. Ela é uma proteção para o recém-nascido. Quando diz que a bolsa foi rompida durante a cesárea, que bom isso! Porque nós sabemos quando uma criança se infecta, vocês fizeram o 5º período, que é ginecologia e obstetrícia, vocês sabem que uma bolsa rota depois de 18 horas é passível de comprometer o feto, porque os bichinhos, os micro-organismos, eles sobem da parte genital e vai pegar, porque a proteção, aquele invólucro, não tem mais. Então ele está exposto àquele processo. Então quando fala que foi cesárea com bolsa rota no ato, eu já fico um pouco mais tranquila. Bom, infecção, pode ser que ele não tenha no momento. Líquido amniótico, claro. Bom, já começo a pensar, essa criança não entrou em processo de asfixia. Uma vez que ela entra no processo de asfixia grave, acontecem vários distúrbios metabólicos e uma delas é ele evacuar mecônio, porque há uma dilatação da parte renal e esse líquido amniótico ele é totalmente alterado, não é claro, é esverdeado, tipo, o pessoal fala muito na literatura, sopa de ervilha, ele é denso, ele é complicado e eles fazem um estrago nessa criança.
Muito bem, então só aqui já me faz pensar nisso. Mas aí uma outra coisa vem. Normalmente, por que essa criança ela está nascendo prematura? Olha só, isso não é uma situação normal. Alguma coisa está acontecendo com ela. Até agora eu não sei, mas vamos lá. Vamos ver se a história nos consegue dizer alguma coisa. Até aqui a gente não sabe nada da criança, mas olha só o que a gente já pôde pensar que pode acontecer. É assim quando a gente dá plantão. O obstetra vem, tem um prematuro aí de 33 semanas. Na minha cabeça já tem que pingar isso tudo. Porque eu não posso perder tempo. Se tem uma área em que você tem que se antecipar aos problemas, essa área é a neonatologia. Então, você pensar antes de acontecer, melhor ainda. Você evita bastante coisa, tá? E aí, as informações obtidas, dando sequência, no prontuário obstétrico, foram um pré-natal com 8 consultas. Me chama a atenção, o Ministério da Saúde, vocês viram isso no 5º período, que ele pede uma exigência de que um pré-natal de 9 meses, 6 consultas. Não chama a atenção de vocês que essa criança não chegou aos 9 meses, está lá para 7, 8 e fez 8 consultas? O que será que está acontecendo? Será que isso aí pode ter sido fato dessa prematuridade existir? Vamos pensar. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Diabetes insulino dependente. Pronto. Diabetes é fator de prematuridade. Aí a gente começa a entender por que essas 8 consultas, isso já foi visto, já foi evidenciado, o médico já fez, já começou a fazer umas consultas quinzenais, senão não teria sentido para a gente isso. As sorologias para tóxicos, rubéola, VDRL, sífilis, HIV foram não reagentes, além do relato de que não houve tempo hábil para a realização da corticoterapia neonatal. E aí? Quando ele fala em corticoterapia, aí me dá uma preocupaçãozinha. Vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa linha do tempo novamente. Aqui eu vou botar a criança considerada a termo. 37 semanas até 41 semanas e 6 dias. 42 é o pós-termo, tá? Daqui para cá, aqui você tem 34, 35 semanas, 36. Esse aqui é o prematuro tardio. Ele é prematuro, mas ele é um prematuro tardio. Qual a importância de saber isso? Aqui, 33, 32, 31 e aqui em diante, menor que 30, é muito prematuro, extremo prematuro. E essa criança está aqui, ó, no 33. Qual a diferença que eu tenho? Qual a minha preocupação que eu tenho? Eu falei para vocês, a gente pode ficar sem beber uns dias, a gente pode ficar sem comer uns dias, mas a gente não pode ficar sem respirar muito tempo. Então, qual o fator que me chama a atenção é, essa criança está pronta ao nascer para respirar? Não sei. E aí eu preciso saber, ela está aqui, ó, com 33 semanas. Aí, o que eu sei? Nós sabemos que para você, esse pulmão respirar, fazer esse processo de troca, esse alvéolo se distender, eu preciso de uma substância chamada surfactante, que diminui essa tensão, aumentando o superficial do alvéolo, aumentando a complacência, ou seja, a capacidade de se distender para receber e eliminar. Quando esse surfactante não existe, há um colabamento do meu alvéolo, porque a minha tensão é maior e eu tenho atelectasias. Então imagina isso, se eu tenho vários pontos de atelectasias no pulmão de uma criança, o que vai acontecer? Não entra ar, não ocorre troca. Ela vai ter que manifestar isso clinicamente. Então, quando eu faço essa linha, que eu disponho que essa criança está nesse ponto aqui para cá, que ele é um prematuro precoce, nessa faixa etária, o organismo não produz surfactante,
com capacidade para qual ele foi feito, que é realmente aumentar a complacência alveolar, diminuindo a tensão, para que ele possa expandir-se na parte respiratória. Daqui para cá, possivelmente, a gente pode não ter nenhum comprometimento pulmonar, porque a partir de 34 semanas, essa criança já produz surfactante, tá? Então ela pode sobreviver muito bem, talvez um oxigêniozinho de leve para poder, mas daqui para lá, não. Então quando fala aqui que o que pode melhorar isso? Quando a gente pode e tem tempo para fazer, a gente usa corticoterapia. Vocês sabem disso porque vocês fizeram obstetrícia. A gente usa betametasona, dexametasona, existe uma discussão em relação a isso. Mas pelo menos o certo seriam 48 horas antes, mas se você tiver com 24 horas, o corticóide acelera a produção do surfactante. Então, se eu tive tempo de fazer, sim, essa criança não teve tempo de fazer, está escrito aqui, ó, não houve tempo hábil para a realização da corticoterapia neonatal. Então, isso é extremamente importante, vocês viram isso no 5º período, tá? Ela nasce com Apgar 5, no primeiro minuto, depois vai para 7, depois vai para 9, com 10 minutos ela já está com 9. Então, você percebe que ela não nasceu bem, houve uma resposta, não diz se houve algum uso de oxigênio, mas o massagem não fala nada, apenas 5, 7 e 9. Tá, ok, até aqui foi. Mas ainda, o que vem aqui? Um peso de 1,8 kg, não tão baixo assim, né? O recém-nato apresenta desconforto respiratório na sala de parto, com a taquipneia, a frequência respiratória é praticamente o dobro do que se esperava, né? Com 80 de frequência respiratória, 80 de frequência respiratória, gemente, tá? Gemência, isso aqui sempre é importante pra gente, batimentos de asa de nariz e cianose, ele tem BAM, batimentos e sem cianose. O que está me colaborando aqui? Isso aqui é uma situação respiratória. Então eu tenho um prematuro precoce, sei que nessa faixa etária a produção e a competência do surfactante não é boa para tirá-lo desse processo, sei que ele no início ele responde bem, até porque a necessidade quando você nasce de oxigênio ainda é pequenininha, é pouquinha, vai aumentando na medida que passa o tempo, não é isso? Ele nasce, vai se adaptando, vai se ajustando, foi. Daqui a pouco, quando precisou, ele já não tinha como responder. Então, o diagnóstico dessa criança será síndrome do desconforto respiratório, conhecida como também síndrome da membrana hialina. Prematuro, precoce, que evolui com rapidinho, né? Isso aí, no máximo, pouco tempo, meia hora, 1 hora, ela vai evoluir. Por quê, gente? Porque não pode ficar sem respirar. Esse pulmão não funciona. Se não funciona, ele vai começar a dar sinais clínicos daquela falta de oxigênio. Então, esses sinais clínicos seriam a taquipneia, a gemência, o batimento e a cianose. Então, você pode ver isso. O que faz, né? Foi prontamente submetida à manobra de reanimação, que a gente não vai dar porque vocês têm isso na instrutoria, e oxigenoterapia por meio de um CPAP nasal, com uma FiO2 de 40%. Então ele vai para o CPAP, né? O que é CPAP? Alguém pode me dizer? O que é? Pressão positiva contínua em vias aéreas. É uma forma de você dar oxigênio. Então, oxigênio você dá em ar ambiente, tá? Ou você põe um RUD, que é o capacete com oxigênio, ou você vai para o CPAP e depois do CPAP, ventilação mecânica. E como que você vai fazendo isso? Você vai fazendo isso de acordo com a resposta da oximetria. Você vai verificando, você não pode colocar uma criança no CPAP, dizer que ela precisa
se eu não tiver uma oximetria. Então, a gente não está escrito aqui, mas essas são as maneiras, seriam os caminhos: ar ambiente, RUD, CPAP e ventilação mecânica. E o contrário se dá quando eu faço o desmame. Eu tiro da ventilação mecânica para o CPAP, do CPAP para o RUD, do RUD para o ar ambiente. Então, esse é o caminho de ida e o caminho de volta. E o que vai me nortear isso? A oximetria, que eu vou instalar constante nessa criança. E outros exames, né? Senão vai estender demais aqui. Então, ele passa isso. Durante sua permanência, foi realizado, aí a gente vai deixar, porque cateterismo umbilical, e depois vai falar sobre 48 horas. Bom, aqui é uma segunda parte. Vamos voltar aqui na primeira parte, que é isso daqui, porque vai discutir os outros. O que foi feito aqui também? Houve aqui, foi com 3 horas de vida, a transferência para UTI, mas peraí, voltando aqui, pulei, com 3 horas de vida, ele piora a progressiva, foi entubado, vai para a ventilação mecânica, aproveita a ventilação mecânica que ele está entubado, administra surfactante, pede um raio-x onde mostra um aspecto retinoglanular que é típico, vidro fosco, da síndrome de desconforto respiratório. E após uma dose, houve melhora do padrão respiratório, porém sem condições de realizar ainda a extubação. Então veja bem, gente, por essa parte aqui, voltando aqui, ele é colocado no CPAP, ele não melhora, ele progride, e aí a gente já não tem mais dúvida do que fazer. Ele não tem surfactante, não foi feito corticoide pré-natal ali, antinatal, que aceleraria a produção do surfactante. Não tenho isso. Então, faça um raio-x, me dá lá padrão de vidro fosco, padrão reticulogranular. É óbvio que isso é a síndrome do desconforto respiratório, porque falta surfactante. Hoje em dia, o corticoide e o surfactante são responsáveis por uma grande melhora de crianças que desenvolvem isso. Então, você fazer o corticoide já te dá uma grande vantagem. Não foi feito. E o surfactante hoje vem juntar-se, somar-se ao corticoide antinatal e providenciar essa melhora. Então, essa criança, ela tem um síndrome de desconforto respiratório. E aproveitando isso daqui, vamos discutir outras patologias, tá? Então, vejam bem, que outras patologias eu poderia confundir com isso? Então, a síndrome do desconforto respiratório, antigamente chamada de membrana hialina, típica, prematuro, precoce, não foi feito corticoide, precisou de uma oxigenação crescente. Vocês perceberam? Ele nasce com apgar 5, vai para o 9, tem uma piora, põe no CPAP e vai acabar na ventilação mecânica. O que isso sinaliza para a gente? Uma necessidade cada vez maior de oxigênio. Por que eu falo isso? Porque tem patologias que podem cursar com essa clínica e a diferença vai ser aqui, exatamente aqui, tá? A necessidade crescente, deixa eu colocar aqui, crescente de oxigênio, tá? Então isso fala a favor. A outra coisa que a gente pode ter, que a gente, usando esse gráfico aqui, seria a taquipneia transitória do recém-nascido. Isso aqui é muito comum quando eu tenho a cesárea seletiva, tá? Baseado no ultrassom que ela faz na gravidez. Vejam bem, o ultrassom, ele é observador dependente. Então ele pode dizer para você lá, a criança já está com 38 semanas. Gente, isso não é incomum. Todo mundo que faz sala de parto, eu já peguei alguns. Você vai fazer sala de parto, ó, tá com 37 semanas, já está em cima. Pô, quando você faz, que a criança nasce, que você faz o capurro, a criança está com 35 semanas. Na verdade, ele é um prematuro. Por isso, vocês devem saber que a Sociedade
Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, hoje é uma lei. Você só pode fazer cesárea depois de 39 semanas, para você evitar esses riscos. Muito em cima acontece isso. Então, quando eu tenho essa taquipneia transitória do recém-nascido, ele está com 37 semanas, geralmente é limítrofe, geralmente é cesárea seletiva. E ele tem uma clínica parecida com a desconforto respiratório de membrana hialina, porém, ele não é um prematuro precoce. Ele pode, às vezes, ter 36 semanas, ter 35 semanas. Já aconteceu comigo. Uma criança que eu fui fazer sala de parto, o obstetra falou que está com 37 semanas e o capurro dele é 35 semanas. E ele me evoluiu com taquipneia transitória do recém-nascido. Então, na verdade, um pouquinho para cá, eu posso estender isso daqui. É seletiva, tá? É cesárea seletiva. E acontece que existe sim um excesso de líquido nesse pulmão. Veja, quando a criança faz parto por via baixa, ela entra em parto via baixa, quando ela passa pelo canal vaginal, ela é meio que espremida, não é? Durante todo aquele trabalho de parto, vai retirando o líquido daquela criança, inclusive do pulmão. Então, quando ele nasce, ele já está pronto para isso. Quando ele não passa por esse estresse, que é um estresse que para ele, no sentido positivo, ele não passa por isso. Foi uma cesárea. Então, o que acontece? Ele leva líquidos em todo o organismo e no pulmão. Aquilo que eu falei para vocês. Posso ficar sem ar no tempo? Não posso. Então, eu estou com líquido que não foi eliminado num órgão extremamente importante para mim. Então, ela começa a fazer uma certa dispneia, uma certa taquipneia, um desconforto respiratório, tiragem intercostais, precoce também. Só tem essa diferença, essa idade. E outra coisa, essa necessidade de oxigênio, a necessidade de oxigênio não é crescente. Assim, a síndrome de desconforto respiratório, se eu não fizer nada, ela vai melhorar ou a criança vai orbitar, ou ela vai melhorar em 3 dias, tá? A taquipneia também, normalmente não vai a óbito, mas ela vai melhorar em 3 dias também. O que eu tenho que fazer para essa criança? Se ela está com taquipneia, com a frequência respiratória alta, eu tenho que dar oxigênio, porque se eu pegar ela pela oximetria, se a saturação dela não está boa. Só que não é necessidade crescente de oxigênio. Aqui nós vimos, colocou, não parece, mas vamos supor, tivesse ambiente, foi para o CPAP e foi para a ventilação mecânica. Aqui na taquipneia transitória não, você põe às vezes no RUD, ela fica ali 3 dias, vai melhorar e ela não é crescente. E aí também vocês viram fração inspiratória de oxigênio a 40% no CPAP, eu não falei sobre isso, né? Essa pressão positiva contínua, a fração inspiratória de oxigênio no CPAP, alguma literatura fala, vai até 40%, vem por meio de trombas nasais, ou vai até 60%. Alguma literatura fala isso, outras falam 40%, se precisar. Você está vendo a saturação, se precisar, você vai para a ventilação mecânica. E tem outros que falam, pode ir a 60%, depois você vai. Se a oximetria tiver, a saturação não estiver boa, você vai para a ventilação mecânica. Isso acontece de fato, tá? Essa fração inspiratória de oxigênio, a gente tem um quadrinho que a gente se organiza, se vê como é que eu vou bater. Na verdade, eu estou querendo varrer o gás carbônico, tá? Então, eu dou uma fração inspiratória de oxigênio para tentar varrer esse oxigênio e sobrar espaço para entrar aquele ar que eu preciso, né? Que é o oxigênio. Então, na taquipneia transitória, eu posso, às vezes, ter que usar até um CPAP, tá? E o que vai acontecer? No máximo, pode ficar aqui. Gente, medicina 2 e 2 não são igual a 4 de jeito nenhum. Quando eu falo no máximo, eu estou falando da maioria dos casos. Por exemplo, a maioria está aqui. Vai precisar de um CPAP a 40. Mas tem um que vai precisar de 60. Ele está errado? Não. Ele só não fez parte da estatística. Mas não quer dizer que não precise. Tá? Então, essa coisa de dizer que medicina 2 e 2 não são 4. É fato. Então, quando a gente fala, é porque a gente está vendo a estatística. Então, na taquipneia, eu tenho muito isso. A outra patologia é apneia idiopática da prematuridade. Como?
me diz apneia idiopática da prematuridade. Então, eu não posso ter apneia daqui para cá. Se encaixa daqui para lá. Ela tem uma coisa interessante, essa apneia. Ela, uma pausa respiratória maior que 20 segundos, acompanhada de bradicardia e cianose central. Então, quando você tem bradicardia mais cianose central, com uma parada maior que 20 segundos, você está diante de uma apneia idiopática da prematuridade. Presume-se que seja pela imaturidade desse sistema respiratório. Muito comum no sono REM, tá? Muito comum. O que acontece? Às vezes é necessário você usar oxigênio. De repente você tem que usar um RUD ou uma apneia, mas aqui tem medicações. A metilxantinas, antigamente era a minofilina. Hoje você faz a cafeína oral e vai colocando no oxigênio se ela fizer muitas apneias, porque cada vez que ela faz essa apneia, ela não troca o oxigênio, né? Como é que fica esse cérebro dessa criança? E é interessante que normalmente, é inversamente proporcional à prematuridade. Então, quanto mais prematuro, mais apneia idiopática ele faz. Como é a apneia? Ela tem uma diferença, não acontece no primeiro dia, acontece entre o segundo e o sétimo dia. E inversamente, então quanto mais prematuro ele for, mais chance ele faz apneia. Então é aquela parada, diferente disso daqui. Aqui você tem uma taquipneia constante, frequente, progressiva, mas que melhora. Aqui você para de respirar, tá? Para de respirar por essa imaturidade. Interessante. Você vai fazendo o tratamento, hoje você faz a cafeína oral, e é interessante, você tem que trazer essa medicação até com 36 semanas. Por exemplo, uma criança com 32 semanas. Se ela abrir um quadro de apneia, ela vai começar a tomar essa medicação até 36 semanas de idade corrigida, porque sabemos que aos 36 semanas o centro respiratório está maduro, não vai responder mais com essa apneia. Porém, o que acontece? Se eu tenho uma criança assim, a minha medicação vai até aqui, ok? E vou acompanhando para ver se eu vou tirando ela de algum recurso respiratório. Essa criança vai embora aqui, eu tiro a cafeína? Não. Ela fica mais uma semana comigo, internada, sem medicação, já está sem oxigênio, para ver se essa apneia corrigiu-se realmente nesse período. Normalmente é uma criança que fica com a gente muito tempo tomando a medicação e aos 37 semanas corrigida, ela passa a ser daí que ela estava nascendo, né? Vamos dizer assim. Então daí que ela pode demonstrar a maturidade do centro respiratório dela, tá? Interessante, né? Então acontece no segundo para o sétimo dia e eu vou tratando com isso. E a última é a síndrome de aspiração meconial, que é muito comum aqui no paciente pós-termo, acima de 42 semanas. O que acontece? Aquela criança que entra em trabalho de parto, acontece, né, de não ser vista, entra em trabalho de parto, mas há uma parada de dilatação, enfim, essa criança entra em asfixia grave, nasce grave, e aí é uma condição extremamente infeliz, porque por mais que a gente faça, a gente não sabe como que ela vai ficar. Eu tenho algumas crianças que foram, ao nascer, tiveram a síndrome de aspiração meconial. Uma grande parte dessas crianças hoje tem paralisia cerebral. Então, ela tinha tudo para nascer normal e ela tem toda uma alteração por causa disso daqui. Porque ela entrou. Quando você tem uma síndrome de aspiração meconial, é porque você tem uma asfixia grave. Essa criança, e essa gravidade da asfixia, o quanto lesou as células neurológicas dela, não sei. Como que eu vou saber? No acompanhamento. Eu tenho algumas e não é fácil, tá? Porque ela podia nascer bem e fica com problemas, convulsão, cognitivo, não anda, aquele problema todo de quem que tem paralisia cerebral, porque é uma síndrome muito agressiva. Então a criança entra em processo de asfixia,
vai nascer, né? Vão fazer cesárea, então vão o parto. O líquido amniótico dela é espesso, tipo caldo de ervilha, né? Sopa de ervilha. E se ela aspirou, então começa lá nas pequenas vias aéreas, aí você tem um processo terrível. Essa criança fica internada, faz pneumonia química, ela vai dar muito trabalho e você não sabe qual vai ser o resultado desse processo, tá? Então, é muito complicado isso daqui. E tem uma outra patologia que pode acompanhar tudo isso aqui, que é a pneumonia, tá? Extremamente difícil, por exemplo, você fazer o diagnóstico de pneumonia com assim desconforto respiratório, extremamente difícil. Às vezes você tem que usar antibiótico e fazer o tratamento da desconforto e fazer um tratamento de pneumonia, porque às vezes o padrão não é tão claro assim. Isso é um processo complicado, tá? Então eu estou falando aqui, quando eu falo de SAM, de taquipneia, de desconforto e apneia, são coisas mais relacionadas mesmo com a idade, tá? E a pneumonia, ela entra ali como diagnóstico diferencial, sendo que muitas vezes difícil uma criança, por exemplo, com membrana hialina ou síndrome de desconforto respiratório, você fazer o diagnóstico de pneumonia. Você acaba usando antibiótico, de repente não precisava, era só, mas a gente não pode, aí é difícil. Bem complicado essa parte, tá? Então, minha gente, isso que a gente tem de distúrbios do recém-nascido. Agora a gente vai fazer uma pausazinha e a gente vai voltar com a segunda parte da nossa SP2, ok? Vamos lá, vamos tomar um cafezinho e a gente volta.